abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite. Percebo que hoje já é a melhor noite da nossa vida. Percebo que você entenda que Deus mesmo tem o controle de toda a sua vida. Percebo que você entenda que tudo que te vem, tudo que te passa, vem porque você é um daqueles que ama ao Senhor. O Evangelho é bem claro, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, diz que todas as coisas, tudo contribui, tudo está ao favor daqueles que amam ao Senhor. E a nossa oração nessa noite é que você é um que ame ao Senhor. E como é amar ao Senhor? Uma pergunta que um dia desses me fizeram, né, enviei agora aqui na minha mente. Como é alguém que ama o Senhor? É crer na sua palavra, abençoados. Somente isso. Aquele que crê na palavra de Deus, aquele que crê de Romanos até Hebreus, com certeza você ama ao Senhor. Então, abençoados, sejam todos bem-vindos. Uma saudação a você que já está aí ao vivo e a você que está nos vendo por essa gravação, através do Facebook, ou através do WhatsApp, ou de outra plataforma aí, da digital, não sei, porque a tecnologia hoje ela está assim de uma maneira tão excelente que nós temos aí várias maneiras de levar essa palavra ao mundo, não é nem mais ao Brasil, mas ao mundo, e somos vistos, somos ouvidos de todas as partes do mundo. O Evangelho, a palavra do nosso Pai, está alcançando a muitos. Temos recebido aí correios, não é isso? De várias partes aí. Essa semana recebi um correio de um abençoado que eu gostaria aqui de mandar um abraço, uma saudação, lá do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. O abençoado Paulo Pires. Abençoado, um abraço. Receba que você é um só espírito com o Senhor. Você é um abençoado. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você estar fazendo a palavra do nosso Pai correr e ser glorificada. Muito obrigado pela sua ajuda. Da mesma maneira, a todos os colaboradores que têm trabalhado nisso para que a palavra corra e seja glorificada. Na verdade, abençoados, esse aqui é o nosso trabalho. O nosso trabalho aqui, o que nos dá satisfação, o que nos dá alegria, nos deixa bem conosco mesmo, é fazer que a palavra corra e seja glorificada. Uma certa vez, agora há pouco tempo, não é isso? Me veio assim um sentimento de parar, não ir mais à frente com esse trabalho, mas ao mesmo tempo que veio esse sentimento na carne, no nosso espírito abençoado, veio assim, não, você não pode parar porque é a palavra do teu Pai. É a palavra do nosso Pai que está sendo divulgada, porque da mesma maneira que me alcançou, me salvou aqui na mente, com certeza vai alcançar e vai salvar a muitos, como tem acontecido, abençoados. Muitos abençoados têm sido salvos, têm sido alcançados por essa palavra, e isso que é a nossa recompensa. Esse que é o nosso verdadeiro salário, nossa verdadeira alegria. Saber que a palavra do nosso Pai não é minha palavra. Não é a minha palavra, não é a palavra do Márcio, não é a palavra de nenhum abençoado que está aqui trabalhando para que isso aconteça. Não, é a palavra do nosso Pai. Entendeu? O Evangelho deixa bem claro que toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao nosso Pai. O apóstolo Paulo disse assim, ó, se você quer se gloriar de alguma coisa, se glorie em Cristo e a cruz. Essa é a nossa glória. Ele morreu, ressuscitou, hoje habita aqui, ó, no nosso espírito. Somos um só espírito com ele. Está aqui habitando no nosso espírito. Paulo diz que nós somos templo do Espírito de Deus. Ele habita em nós. Abençoados, receba que tudo está bem na sua vida. Receba que Deus mesmo tem cuidado de você. Hoje aqui é quinta-feira, não é isso? Hoje estamos aqui gravando ao vivo quinta-feira. Receba que tenha sido uma quinta-feira bem tranquila, que aconteceram aquelas coisas que você tinha planejado de manhã, mas se não aconteceu, abençoado, veja bem, se não aconteceu de acordo com a sua vontade, fique certo, creia que aconteceu exatamente da vontade do nosso Pai. Ele que tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós que somos filhos dele. Nada nos vem, nada nos passa, se não for decreto dele, não for estabelecido por ele. Então, abençoados, muito obrigado pela sua audiência e vamos aqui dar prosseguimento aqui ao nosso estudo dessa noite, que nós anunciamos aí por 2 dias, um trabalho do abençoado Márcio, não é isso que tem feito esse serviço? O tema é o ministério de maior glória. Então você que está aqui já há algum tempo aqui nos acompanhando, você que já está há algum tempo conhecedor do Evangelho da Graça de Deus, então pelo título,
você já sabe que nós vamos falar da graça de Deus, não é isso? O ministério de maior glória. E também da mesma maneira, para você que já está aqui há algum tempo, é um assunto que com certeza você já conhece. Eu tenho certeza que com desenrolar aqui do assunto, você vai caminhar juntamente comigo, porque é um assunto que você já entende, já está no seu conhecimento. Mas acontece, abençoados, como nós falamos aqui no início, nós temos recebido aqui bastante correios de abençoados que estão começando a andar, começando a caminhar. Lembra quando você recebeu aí os primeiros ensinamentos na sua mente? Você tinha várias dúvidas, coisas que hoje para você são coisas bem simples. Quando você começou, era assim de difícil entendimento? Esses abençoados que estão chegando e ficam nos perguntando coisas bem simples para nós. O apóstolo Paulo diz que lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz que o conhecimento, a transformação é de glória em glória, vem passo a passo. Ninguém recebe tudo de uma vez. E por amor a esses abençoados, por falar dessa palavra, nós vamos falar aqui de um assunto que tenho certeza que você já conhece, mas nos acompanhe, faça com que a palavra corra, que seja glorificada, que esses nossos irmãos que estão começando agora, eles também possam entender da mesma maneira que você entenda, não é isso? Porque esse evangelho, abençoado, não é simplesmente um conhecimento. Isso aqui é muito importante. O evangelho da graça não é para o intelecto, é também para o nosso coração. É necessário você entender e você amar, porque a promessa que foi feita por Deus é que esse conhecimento chegaria na nossa mente e no nosso coração, no nosso conhecimento e no nosso sentimento. Se você não ama o seu irmão a ponto de ouvir mais vezes, e mesmo assim, abençoados, mesmo ouvindo mais vezes, é a palavra do nosso Pai. Todas as vezes que eu escuto alguém falar assim, você é um abençoado, olha, me causa uma alegria tão grande, me causa um prazer tão grande, porque eu sei que é meu Pai que está me chamando de abençoado. Porque Ele me abençoou desde antes da fundação do mundo. Se você falar para mim 1 milhão de vezes que eu sou abençoado, 1 milhão de vezes eu vou ficar feliz. Então eu peço a sua compreensão, peço a sua ajuda nesse trabalho muito importante, que é falar a respeito desse serviço aqui, que é a palavra do nosso Pai. O ministério, veja bem, ministério de maior glória. Estamos aqui falando da graça de Deus. Vamos ler aqui, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, não é isso? Uma igreja que ele chamava igreja de meninos, não é isso? Uma igreja, ele tinha muita dificuldade com esses abençoados devido à carnalidade desses santos. Vamos ler aqui no versículo 3 da segunda carta e vamos aqui iniciar do versículo 7. Vamos começar no verso 7 e vamos ler aqui até o 11, tá bom? Diz assim, vamos começar. Pegue a sua Bíblia, pegue papel, caneta, anote, porque é importante você fazer isso, abençoados, para que ninguém te engane. Não fique só ouvindo, não. Anote, confira, porque o apóstolo Paulo diz que há muitos faladores vãos, muitos chegam aí, falam coisas terríveis. Tem um abençoado que diz que o dízimo é para nós. Imagina, abençoado. Alguns dizem que nós temos que nos batizar nas águas. Olha, se você não confere, você pode até pensar que isso é verdade. Então pega a sua Bíblia, anote, confira, para que você não seja enganado. Diz assim, o apóstolo Paulo, versículo 7. E se o ministério da morte, ministério da morte. Então, segundo o apóstolo Paulo já começou aqui falando aqui, houve um ministério de morte. Houve um ministério de morte. E que ministério foi esse? Que ministério é esse que o Paulo está falando aqui? Porque ele fala, e se o ministério de morte é porque houve, gravado com letras em pedras. Então, fica bem claro, se você conhece a Bíblia, se você conhece alguma coisa do Evangelho, fica bem claro que o apóstolo Paulo está falando aqui que esse ministério de morte é a lei de Moisés. Porque você sabe que Deus gravou os 10 mandamentos numa pedra e entregou a Moisés, que ele fala aqui, gravado com letras em pedras, e foi gravado pelo próprio Deus. Fica bem claro para qualquer um que lê esse verso aqui, que está falando da lei de Moisés, que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, que a lei de Moisés é o ministério de morte. Ou houve algum outro mandamento que foi gravado por Deus em letras de pedra.
Não, somente a lei que Deus deu a Moisés. E diz mais assim, ó, olha que coisa gloriosa. Além de ser o ministério de morte, ele diz assim, ó, veio em glória. Ó, apesar de ser o ministério de morte, veio em glória. Agora, a pergunta que nós gostaríamos de fazer para você, você pense e responda para você mesmo. Qual a glória do ministério de morte? Essa é simples, né? Matar. Se o ministério é de morte, era matar. Por quê? Ninguém cumpria a lei de Moisés. Ninguém conseguiu cumprir os 613 mandamentos. Porque está escrito, se você cumprisse, ó, veja bem, 612 e errasse apenas um, você seria culpado dos 613. Então você iria morrer. Por isso que ele é chamado de um ministério da morte, chamado pelo apóstolo Paulo. E teve, abençoado, teve uma glória, veio em glória. A glória era matar. De maneira, olha, continue lendo aí, ó. De maneira que os filhos de Israel, olha, os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Atente para esse detalhe aqui, que escreveu aqui o apóstolo Paulo. De maneira que os filhos de Israel. Isso aqui não foi dado para os gentios. Isso aqui foi dado para o povo de Israel. O ministério de morte foi dado unicamente, exclusivamente aos filhos de Israel. Não para nós que somos gentios. Para nós nunca foi dado esse ministério, é a lei de Moisés. Romanos capítulo 12, versículo 14. Você deixa aqui e lê aqui comigo, depois nós voltamos para cá. Romanos, anote aí, Romanos 2,14, diz assim, ó, porque, Paulo escrevendo à igreja de Roma, porque quando os gentios que não têm lei, olha só, gentio abençoado, nunca teve lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Então, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que esse mandamento aqui, esse ministério de morte, foi dado exclusivamente para um povo. E que povo foi esse? O povo dos judeus. Por isso que ele fala aqui, ó, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Somente os filhos de Israel. Os filhos de Israel, o ministério de morte foi dado somente para eles. Ainda, olha só, ainda que tenha sido uma glória passageira. Porque ele diz aqui, não é isso? Porque esse ministério ele veio em glória, mas essa glória foi uma glória passageira. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Diz que o fim desse ministério de morte, o fim da lei de Moisés, foi Cristo ali na cruz. Quando Cristo morreu, terminou, acabou com a lei de Moisés, que nem foi dada para nós, foi dada para o povo de Israel. Acabou, não tem mais lei de Moisés. Cristo morreu e cancelou esse escrito de dívida que foi dado ao povo lá de Israel. E o versículo 8, veja aí o versículo 8, diz assim, uma pergunta. O apóstolo Paulo aqui nesse versículo 8, ele faz uma pergunta bem interessante, uma pergunta do apóstolo Paulo. Ele pergunta assim para a igreja de Corinto, para quem ele está escrevendo, não é isso? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Uma pergunta. Como não será? Porque olha só, veja bem, por que ele fez essa pergunta à igreja de Corinto? Preste bem atenção. Porque se a lei de Moisés, um pacto de morte, um pacto passageiro, que teve a glória passageira, teve sua glória, olha só, um pacto daquele de maldição, de morte, teve a sua glória, muito maior, pergunta o apóstolo Paulo, muito maior glória, o pacto do Espírito e vida. Se a lei, que era um pacto de morte, teve a sua glória, imagine você, abençoado, o pacto do Espírito, que é o pacto da vida, o pacto de vida, muito maior glória. E veja então aqui agora no verso 9, ele completa aqui esse raciocínio, falando aqui a respeito aqui desse ministério, até então ministério de morte, ele fala assim, ó, se o ministério de condenação, olha só que coisa terrível, ficou mais grave ainda, ele foi mais fundo, ele pegou mais pesado com esse ministério, porque no verso 7 ele diz que a lei era o ministério de morte.
Não é isso? Nós lemos aqui no verso 7 que ele diz que a lei, sendo ministério de morte, veio em glória. Agora, no verso 9, ele fala mais ainda, ó, ministério de condenação. Olha, isso é muito sério, abençoado. Isso é muito sério. Porque os nossos irmãos aí na religião, nós passamos lá muitos anos, nós vivemos muitos anos, debaixo de ministério de morte e condenação. Imagine, eu fiquei lá 35 anos, quase 35 anos, debaixo de um ministério de morte e condenação. Eu pensava que era um ministério para a vida. Eu achava que estava agradando a Deus ali naquele ministério. Mas o Evangelho é bem claro. Ele diz aqui, ó, ministério de morte e condenação. E diz mais, foi glorioso. Veja que ele diz, ó, foi no passado, foi até a cruz, não é mais. O apóstolo Paulo, ele sempre, quando fala aqui da lei, nas suas cartas, ele sempre diz no passado. Ele fala sempre do passado. A lei foi, aconteceu, diz que lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz que a lei foi sombra, e foi. Não é isso? Porque já passou, abençoado, já aconteceu. Isso é o ponto, olha, é o ponto do meio aqui do Evangelho. Antes da cruz e depois da cruz. Porque na cruz, a lei de Moisés, o pacto de morte, o pacto de condenação, teve fim. Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo. Acabou. Isso você que está na religião, você que tem no seu coração a intenção, o desejo de servir a Deus, de agradar a Deus, como todo filho tem. Então entenda isso, abençoados. Na cruz, Cristo acabou com os 613 mandamentos. Você não pode mais querer servir a Deus com as ordenanças da lei. Por quê? Acabaram. Então ele diz mais aí, ó, muito mais. Ele diz, ó, se o ministério da condenação, falando da lei de Moisés, muito mais, olha só, foi glorioso da condenação, muito mais excederá em glória. Olha, não é pouco não, é muito mais o ministério da justiça e do Espírito, o ministério do Espírito. Se a lei teve a sua glória, veja bem, Paulo diz, se a lei teve uma glória, muito mais. Não, a diferença, abençoados, não é pouca coisa, é muito mais excederá em glória o ministério da justiça e do Espírito. Muito mais. E no verso 10, diz assim, ó, pois, olha só, veja bem, mais uma vez o apóstolo Paulo falando aqui, ó, desse pacto de maldição e morte, falando da lei de Moisés no passado. No passado. Pois o que foi glorioso, foi, não é mais, não é em comparação com a glória inexcedível. Não se pode comparar, pessoal, a lei de Moisés com a graça de Deus. Não tem comparação. Porque o apóstolo Paulo diz que a glória que veio na graça de Deus é muito mais excelente do que aconteceu lá na lei de Moisés. Um pacto de maldição e morte, e agora a graça de Deus, um pacto de vida que Deus mesmo deu aos seus filhos. A glória da lei de Moisés, veja bem, não tem comparação com a glória do ministério do Espírito, com o pacto da graça. Não tem comparação. Porque os nossos irmãos, eu mesmo falava isso, porque olha, veja bem, a nossa briga aqui, a nossa pregação não é contra a carne de ninguém, não é contra as pessoas, porque quando nós falamos assim, quando eu falo assim, ó, porque a religião, porque o sistema religioso, nós passamos lá. Nós estamos falando daquele sistema, daquele ensino que era dado lá, que muitas das vezes eu ensinava, eu falava, eu pregava. Mas está errado. Por quê? O Evangelho diz que está errado. Nós não estamos aqui falando contra ninguém, mas é contra a doutrina que é ensinado lá. E veja que no verso 11 diz assim, ó, e se o que desvanecia, o que teve fim, o que foi que teve fim? A lei de Moisés. Vamos repetir. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Foi uma lei que teve fim, acabou, não tem mais, abençoados. Por quê? Se o que se desvanecia teve fim, teve sua glória, porque teve a lei de Moisés, ela teve a sua glória, muito mais glória tem o que permanece.
E o que é que permanece desde que Cristo morreu e ressuscitou? O evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão é o que permanece para sempre. É aqui que está a nossa glória, no evangelho da graça de Deus. O pacto eterno. Se a lei de Moisés terminou ali na cruz, e realmente terminou, porque está escrito, o pacto da graça é eterno, nunca mais vai se acabar, é para sempre, para sempre. Pacto de melhores e superiores promessas. Essa que é a verdade. O pacto da graça para as nossas vidas é o que Deus tinha de melhor. Estava guardado lá para nós. Pacto da graça de Deus. Não é a lei de Moisés. A lei de Moisés era o que tinha de pior. E nem foi dado para nós. Olha como que você é um filho especial. Você estava guardadinho lá por Deus. O Evangelho diz que os filhos participam de carne e sangue. Mas por um tempo você teve guardadinho lá no Espírito, no tempo determinado por Deus. Ele pegou você e colocou dentro de um corpo de carne para participar do pacto eterno, do pacto de melhores e superiores promessas. E diz mais, o ministério de maior glória, o evangelho da graça, o evangelho que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. Isso aqui é um outro ponto que você tem que entender bem. O evangelho da graça foi revelado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. Nós temos ouvido nos últimos dias muitos abençoados até dizerem, não, é porque Deus me revelou, sabe? Isso aqui que eu estou te ensinando foi Deus que me revelou, abençoado. O evangelho diz que os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos, todos eles foram revelados ao apóstolo Paulo. Como é que Deus vai me revelar alguma coisa? Se Deus teve o trabalho de pegar Paulo, levar lá no terceiro céu, no paraíso, eu não sei de que maneira, não sei como foi, mas está escrito que foi, e a ele foi dado a revelação desse mistério que estava oculto. Será que Deus agora vai me revelar alguma coisa? Não. Como é que funciona esse entendimento? Paulo foi ao paraíso, deixou escrito, nós agora ouvimos, e Deus mesmo ilumina os nossos olhos. E nós passamos a entender. Veja bem, abençoados, uma coisa bem interessante, bem tremenda, é que nós, veja bem, eu recebo que você também saiba disso. Se você está começando agora aqui no Evangelho, está nos ouvindo pela primeira vez, nunca ouviu falar da graça de Deus, então eu recebo que hoje você vai ficar sabendo disso aqui. Nós sabemos que o homem, todo homem, não é justificado pelas obras da lei. Ninguém é justificado pelas obras do pacto lá de maldição e morte. Jejum, batismo, santa ceia. O homem nenhum é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Você precisa saber disso. Você precisa estar convicto disso. Ninguém é justificado pelas obras da lei. Mas vamos ler onde está escrito aqui, Romanos, não, Gálatas. Vamos a Gálatas, no capítulo 2. Não é isso? Acompanhe, por favor. É bom que nós leamos. O verso é o 16. Diz assim, sabendo. É bom que você saiba disso. Sabendo que o homem não é, olha só, não é justificado pelas obras da lei. Não é pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, pelas obras lá do pacto de maldição e morte, nenhuma carne, ninguém será justificado. Ninguém pode ser justificado, abençoados. Agora, hoje, no ano de 2021, Cristo está no pacto da graça. Você não adianta querer procurar se justificar pela lei, porque esse pacto já acabou, já passou. E pela graça, a boa notícia é que você não precisa procurar se justificar, porque perante Deus, você já nasceu justificado. Quando você chegou na barriguinha lá da sua mamãe, que sua mamãe botou lá você aqui nesse mundo, desse corpo, ali dentro desse corpo já vem um espírito que é você justificado. Perante Deus, você não tem que fazer nada para se justificar. Você já chegou aqui justificado, porque o pacto é do Espírito. Veja bem, aqui não é o pacto da graça.
2 Coríntios 3,17. Vamos ler aqui, ó. 2 Coríntios. Venha comigo, vem aqui. Nós temos que ler para mostrar aqui para os abençoados. Você anote aí, depois você confira. 2 Coríntios 3,17. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo. Ora, veja bem o que ele diz. Ora, o Senhor, falando de Deus, aquele que criou todas as coisas, o Pai dos Espíritos, é Espírito. Deus não é Jesus de Nazaré. Deus não é carne. Deus é Espírito. E onde está o Espírito? Onde está o Espírito? Aqui, ó. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Aí há liberdade. Então entenda, abençoado, que nós não somos justificados por aquelas obras da lei. Agora Cristo está no pacto da graça, pacto do Espírito. Não das obras da lei. Não, esquece, Deus não está nessas obras da lei. Não adianta você procurar aí as obras lá da lei, jejum, batismo, Santa Ceia. Não estou fazendo essas coisas, para agradar a Deus, para me justificar perante Deus. Pessoal, você está perdendo tempo, porque não é assim. Lembra daquela mulher que Jesus, ela perguntou para Jesus, como é que nós temos que te adorar? O que foi que ele falou? Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adorem de que maneira? Fazendo jejum? Fazendo campanha? Bebendo água depois da oração? Não. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nós, veja bem, depois que Cristo morreu e ressuscitou, nós servimos a Deus. Mas é em espírito e em verdade. Não é em obras. Não é fazendo. Nós aqui não estamos servindo a Deus, fazendo jejum, nós não estamos aqui fazendo a Deus, batendo de porta em porta, querendo falar as coisas. Não, abençoado. Nós aqui servimos a Deus, crendo aqui na mente, crendo na obra que Ele fez ali por nós ali. Somente crendo. Deixamos o jejum, deixamos o batismo, deixamos a Santa Ceia. Essas coisas, o Evangelho diz que é para ser deixado, não é para se fazer. Hebreus capítulo 6, vamos ler aqui, ó. Hebreus, porque a religião, ela está no sentido contrário. Se você faz parte aí de algum sistema religioso, você está na contramão. Eu tenho certeza que você faz essas coisas aqui, porque eu fazia por 30 e poucos anos, eu fiz essas coisas que o Evangelho diz que eu tenho que deixar. Por quê? Porque eu estou num pacto melhor, um pacto superior. Diz assim, ó, pelo quê? Deixando já. Não é depois não, abençoado, é deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. É para deixar já os rudimentos da doutrina de Cristo. Diz que é para deixar. E mais, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. E no versículo 2 segue aqui mais alguns rudimentos: doutrina de batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos, juízo eterno. Uma relação que poderia estar ainda maior. Então, o apóstolo Paulo aqui, nós cremos que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele diz aqui no capítulo 6, no versículo 2, diz que é para deixar e avançar para o ministério de maior glória. É onde está a perfeição. Porque ele diz aqui, ó, prossigamos até a perfeição, aqui no conhecimento. Porque se você deixando essas coisas, você entendendo que é por fé, você está vivendo o ministério de maior glória. Então você está avançando para a perfeição. O conhecimento do Evangelho da graça. É o Evangelho superior, abençoado. O nosso Evangelho, o Evangelho da incircuncisão. Olha, veja bem, nós temos falado. Por que nós temos falado aqui? É porque está escrito que o ministério do Espírito é de maior glória. Por isso que nós falamos, 2 Coríntios 3,8. Vamos ler aqui de novo, 2 Coríntios, volte aqui, vamos ler aqui mais alguns versículos. 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 8. Vamos ler aqui mais uma vez. Fala assim, ó: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Paulo está dizendo, como não será? Tem que ser, porque é o ministério superior de melhores promessas. Então, nós falamos porque está escrito, e que nós pertencemos a esse ministério. Nós falamos aqui, ó, nós pertencemos ao ministério do Espírito. Por isso nós falamos, olha, volte aqui ao versículo, nesse capítulo mesmo, no capítulo 3, vamos ler aqui o versículo 3. 3:3, diz assim, ó: porque
já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. O que ele está dizendo aqui? Nós somos a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra. Olha só, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração, aqui, ó, do coração. Então veja que ele diz aqui, uma carta ministrada. Mas para quem? Para nós. Essa carta foi ministrada, foi escrita para nós. Ele fala, para vós, para aquela igreja, mas para nós. Veja bem, uma coisa que nós temos ouvido nesses últimos dias, que nos chamou bem a atenção, e nós vamos aqui expor o que nós entendemos a respeito desse assunto, porque já nos foi perguntado, abençoados nos mandam correios e nos questionam a respeito desses assuntos. E vamos aqui falar a respeito desse assunto. O apóstolo Paulo, veja bem, o apóstolo Paulo, ele recebeu o conhecimento do Evangelho. Já temos falado aqui inúmeras vezes, nós sempre falamos isso aqui, porque tem muitas pessoas que querem tirar essa glória do apóstolo Paulo. Glória que foi dada por Deus. Veja bem, glória dada por Deus, de ter recebido o conhecimento, o entendimento do Evangelho da Graça. Paulo não criou nada. Veja bem isso aqui, abençoado. O apóstolo Paulo, ele não criou nada, ele recebeu o conhecimento de Deus. O que ele fez? Escreveu esse conhecimento que ele recebeu de Deus em 14 cartas. E essas cartas foram enviadas a igrejas e a pessoas. Algumas igrejas nós lemos aqui, ó, Corinto, Roma, Tessalônica e Éfeso, e aos Gálatas, as igrejas lá dos Gálatas, e também mandou a pessoas, como escreveu a Tito, escreveu a Timóteo, não é isso? E o que ele fez? Mas só que ele escreveu essas cartas, essas 14 cartas, considerando os costumes da época, os tempos, as épocas, os povos, ele considerou essas coisas. O povo que esteve antes da cruz, o povo que fez ali aquela transição de antes para depois. Tudo isso você tem que entender que o apóstolo Paulo escreveu para essas pessoas. Um exemplo aqui, Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, ó, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Isso ele escreveu para aquele povo que esteve antes da cruz. Esse versículo não cabe em mim. Esse versículo não cabe em você, porque quando nós chegamos nesse corpo de carne, nós já chegamos depois do pecado. Nós nunca estivemos em pecado. Já nascemos vivos. Entenda isso. Já chegamos nesse corpo vivos no Espírito. Nós nunca estivemos nesse período de transição. Vós que estávamos mortos, não, ele estava falando que aquele povo que estiveram antes da cruz e viveram depois da cruz. Então, a eles cabe esse verso aqui. Mas quanto ao Espírito, as coisas do Espírito, Paulo escreveu para nós. Efésios capítulo 1, versículo 3. Quando ele escreveu aqui para Éfeso, o que ele fala? Que Deus nos abençoou, no versículo 4, nos predestinou, no versículo 5, nos escolheu para filho, isso falando do Espírito. Então, abençoado, ele está falando para nós. Ou foi só a igreja de Éfeso que foi abençoada, só a igreja de Éfeso que foi predestinada, os espíritos que estavam lá? Nós que estamos aqui hoje, no ano de 2021, que fomos predestinados lá, antes da fundação do mundo, para ser filho dele, para ser predestinado por Deus, também fazemos parte desse ministério. Isso que tem que ficar entendido, ficar bem claro. Me permita aqui falar isso, porque alguns abençoados me escrevem correios aí perguntando como é que funciona isso. Porque se Paulo escreveu lá para aquele povo, como isso se atribui a nós? Olha, Paulo, ele foi escolhido por Deus para ser o apóstolo dos gentios. E ele é o apóstolo dos gentios. Mas tem coisas que ele fala referente àquele povo lá. Mas as coisas do Espírito, nós também estamos aqui. Fazemos parte, que fomos escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Amém? E o versículo 4 ao versículo 6, vamos ler aqui, ó. Deixa eu, 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 4, diz assim, ó. Veja bem, olha bem, versículo 4. E por Cristo temos tal confiança em Deus.
A nossa confiança está em Cristo e sua cruz. E no versículo 5, não que sejamos capazes por nós, de nós mesmos, abençoado, não espere quanto a Cristo, quanto ao Espírito, quanto a ser filho de Deus, quanto a esse entendimento, quanto a esse conhecimento, de nós mesmos não, nem de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, o nosso conhecimento, vem da onde? Vem de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus. E o versículo 6, ele diz assim, o qual o próprio Deus, olha só, veja bem, o próprio Deus nos fez também, o próprio Deus nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. E testamento era esse? O evangelho da graça de Deus, não da letra. Não tem nada a ver aqui com a letra, pessoal. Deus, ele nos fez capazes do novo ministro, do novo ministério, o ministério de maior glória. Aí que Deus nos fez. Não, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. O nosso ministério é o ministério do Espírito. Por quê? A letra, a lei de Moisés, veja bem, quando diz aqui letra, é a lei de Moisés. A letra mata. E o Espírito, que é o Evangelho da Graça, dá vida. O Espírito vivifica. O conhecimento da graça de Deus, ele nos dá vida. E o verso 8 diz assim, ó, como não será, olha só, verso 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O apóstolo Paulo encerra aqui fazendo essa pergunta. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Um ministério de uma excelente glória. Veja bem, ó, sem lei, o ministério da graça não tem lei. Muitas pessoas perguntam assim para nós, podem fazer tudo? Ô abençoado, eu posso falar para você que pode, porque está escrito que tudo é lícito, mas também diz que nem tudo me convém. E diz também, nesse mesmo mandamento, tudo que você plantar nesse corpo de carne, você vai colher. Aí você vai me perguntar se você pode fazer tudo? Pode, mas você vai colher tudo aquilo que você plantar. E nesse ministério de excelente glória, diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos. Estamos aqui, ó, sem pecado. Você sabe que glória excelente é essa, abençoados? Nós entendemos aqui, ó, que nós estamos livres do pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Ó, vamos ler aqui, Hebreus. Vamos lá até Hebreus. Temos aqui um tempinho, vamos ler. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Porque isso aqui é alguma coisa muito forte. Porque é um dos pilares, uma das bases do sistema religioso é o pecado, né? Você está em pecado, você tem que se consertar com Deus, porque senão você vai para o inferno, e o pecado, olha o que Deus aqui diz, depois que ele morreu na cruz, depois que ele nos colocou nesse pacto superior, o que ele aconteceu com o pecado? 9:26, ele diz assim, ó, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde antes da fundação do mundo, falando aqui a respeito da morte de Cristo. Mas agora onde? Lá na cruz, mas agora, na consumação dos séculos, na consumação da lei de Moisés, uma vez se manifestou, o próprio Deus ali se manifestou em carne, para aniquilar, para destruir, para acabar de uma vez para sempre o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Nesse pacto abençoado, não pode ter pecado. Não pode, porque Cristo, ele tirou a lei de Moisés que dava vida ao pecado. Ele acabou com o pecado. Deus não pode te ver em pecado. Olha, somos um só espírito com ele. Nós falamos agora aqui, né? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com o Senhor. Isso faz parte aqui, ó, desse pacto depois que ele morreu e ressuscitou. Lá antes da morte dele lá na cruz, antes dele morrer, o Espírito de Deus não habitava em ninguém. Ninguém ali era templo do Espírito de Deus. Vinha o Espírito de Deus, falava, tratava com o que ele quisesse tratar e depois ia embora. Se você ler lá os profetas, muitas das vezes você vai ver essa expressão. E veio o Espírito de Deus sobre o profeta tal, e veio o Espírito de Deus sobre lá, e foi embora. Por que ele veio? Porque não está. Mas agora, nesse pacto mais excelente, de uma glória muito mais excelente, o Espírito de Deus habita aqui, ó. Nós somos templo do Espírito de Deus. Um pacto onde Deus nos vê perfeito.
Perfeito, abençoado. Mas aqui, ó, no Espírito, Hebreus 10:14, diz que com uma só oferta, Deus fez perfeito para sempre. Nós fomos predestinados, já perfeitos, estamos nesse corpo, a morte dele lá na cruz. Santos, Efésios capítulo 5, versículo 27, diz que Deus, quando olha para você, ele não vê nenhum problema, abençoado. Você que se vê em problema, você que se vê em dificuldade, você que se vê com algumas coisas aí que você se sente a pior pessoa do mundo. Deus não. Deus, quando te olha, ele te vê a melhor pessoa do mundo. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que ele fica muito feliz em te ver. Por quê? Você é dele desde antes da fundação do mundo e estava guardadinho para te colocar nesse pacto melhor. O ministério do Espírito abençoado. É o ministério de vida, onde nós fomos postos aqui para reinar em vida. Romanos capítulo 5, versículo 17. Mas tem que receber esse conhecimento. Porque se você não entender a sua posição, você não vai entender que esse ministério não é da carne. Aí você vai querer servir a Deus em carne. O que você vai encontrar? Vai encontrar vida? Não, vai encontrar morte. Porque é o ministério de maldição e morte. Por isso que nós viemos aí abençoados. Eu pensava que podia perder a salvação. Eu pensava que podia ir para o inferno, porque estava debaixo de um pacto de maldição e morte. Mas não, abençoados, não existe a menor possibilidade de você se perder. Então, eu gostaria que nessa noite te convidar você a levar esse conhecimento aos nossos irmãos que estão aí no sistema religioso, que estão aí todo perdido aí, nem sabem onde que estão, não estão situados na sua verdadeira posição. Eles pensam que podem passar por situações por causa, não sabe que ele não entende, acha que Cristo não morreu, não ressuscitou. É necessário que venha a ele esses conhecimentos. E uma das maneiras dessa palavra chegar aos nossos irmãos é você compartilhando as mensagens. É você passando essa mensagem para frente, para que eles possam ouvir e entender. E Deus vai iluminar os olhos deles, assim como fez com o meu, assim como fez com o seu. E também, abençoados, eu gostaria de te convidar a que se inscreva aí no nosso canal do YouTube, para que essa palavra corra, que essa palavra seja glorificada, para que a palavra corra, seja glorificada e alcance aqueles a que tem que ser alcançado. Abençoados, recebo que hoje já é a sua melhor noite, recebo que tudo está bem na sua vida, que essa palavra, mesmo que você já seja conhecida aí de você, que tenha te feito muito bem, porque é a palavra do seu Pai. Tudo que nós falamos aqui é a palavra do nosso Pai. Então eu recebo que tudo está bem, hoje já é a melhor noite da sua vida, uma ótima semana para você e compartilhe a mensagem para que a palavra corra e seja glorificada. Abençoados com todas as bênçãos. Até a próxima.